Olá, quinto ano! Hoje a gente vai falar sobre circunferência e círculo. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Isso aqui mostra pra gente uma circunferência. Então, o que é circunferência? É uma linha fechada formada por pontos de um plano, tá? Então, aqui, ó, a gente tem vários pontos. Esses pontos, eles estão à mesma distância do centro, aqui, ó, dessa figura. Então, se eu pegar a minha régua e colocar aqui, ó, eu tenho 6,3. Se eu colocar aqui, eu tenho 6,3. Se eu colocar aqui, em qualquer ponto, tá vendo? Em qualquer local que eu colocar assim, ó, do centro para a extremidade, eu vou ter a mesma medida. E essa medida, essa distância, a gente vai chamar de raio, tá bom? Então, a medida da distância, passou aqui, do centro de uma circunferência até qualquer ponto lateral dela, até qualquer ponto aqui, ó, que faz parte desse contorno, que é a circunferência, se chama raio. E a gente representa o raio com a letra minúscula R. Aqui, pessoal, esse ponto aqui, que é o centro, a gente vai chamar aqui de ponto C. Vocês já viram lá com a professora Ana Paula Rodrigues que pontos a gente nomeia com letra maiúscula e que segmento de reta a gente nomeia com letra minúscula. Então, aqui a gente tem o ponto C, que é o centro dessa circunferência, e a gente tem o segmento de reta R, que é o raio da circunferência. A gente tem um outro segmento também. Eu vou fazer em outro local aqui, com outra cor de caneta, mas também não importa, tá? Qualquer local que você quiser pegar. Esse segmento aqui, ó, a gente chama de diâmetro. O diâmetro, ele tem dois raios. Então, tem um raio que vai da extremidade até o centro e outro raio do centro até outra extremidade. Eu posso traçar assim na diagonal, posso traçar na horizontal, na vertical, tanto faz, tá bom? Se eu quiser prolongar aqui também, ó, eu posso. Então, o raio vai do centro até a extremidade e o diâmetro vai de extremidade a extremidade, passando pelo centro, tá? Então, são cordas que uma vai de um lado a outro, passando pelo centro, e a outra vai do centro até a extremidade. O raio e o diâmetro. O diâmetro vale 2 raios, então, certo? Então, recapitulando aqui, ó. Isso aqui é uma circunferência. A circunferência é formada pelo conjunto desses pontos que estão à mesma distância do centro, que é o raio. Essa distância é o raio. Pessoal, a circunferência, a gente pode usar como exemplo para ela um bambolê, um anel. Então, eu costumo dizer que a circunferência é o contorno. Então, um bambolê, ele pode ser considerado uma circunferência, um anel, tá bom? Agora aqui, gente, a gente tem um círculo. Qual que é a diferença da circunferência para o círculo? O círculo, ele é formado pela circunferência, que é aquele contorno, e por toda essa parte preenchida. Então, um círculo seria, por exemplo, uma pizza, que além de ter o contorno, também tem aquela parte interna maravilhosa, deliciosa, que é a pizza, né? Uma tampa de vasilha redonda também, porque ela é preenchida. Então, o círculo é a circunferência e toda essa região interior da circunferência, ok? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente desenha, como é que a gente traça uma circunferência. A gente vai usar esse instrumento aqui, ó, que é o compasso. Gente, tem vários modelos, esse meu tá bem antiguinho, mas ele é muito bom. Então, o compasso, ele tem essas duas partezinhas, essas duas perninhas aqui. Ele tem essa pontinha aqui, ó, que é afiadinha, que é metálica, que a gente chama de ponta seca. E essa outra ponta aqui, ó, que parece grafite de lapiseira, só que bem mais grossa, é chamada de grafite, tá? Também. E tem alguns que aqui a gente posiciona o lápis, ao invés de posicionar o grafite, mas é a mesma coisa. O que acontece? Ele tem que estar bem ajustadinho, as perninhas não podem nem estar muito frouxas, nem muito apertadas. Aqui, ó, pessoal, a gente tem que ter a ponta seca e o grafite na mesma altura, para não ter problema, certo?
Então, olha só, vou pegar o meu compasso, eu vou usar a caneta, porque com o lápis não dá pra vocês visualizarem muito bem. E aí, eu vou marcar aqui um ponto que vai ser o centro da minha circunferência. Então, eu vou chamar de ponto C. Eu vou ensinar pra vocês duas formas de traçar a circunferência. A primeira delas é utilizando a régua. Vamos supor que a gente queira traçar uma circunferência de raio 4. E aí, eu vou pegar aqui a régua, ó, a partir do zero, o zero aqui, ó, encostadinho no ponto C, e vou marcar até o 4. Então, de 0 a 4, um raio igual a 4 centímetros. Você nem precisa colocar esses 4 centímetros se não quiser, mas coloca o R de raio, tá? Vamos dar nome. A ponta, o raio. E aí, eu vou pegar a ponta seca, coloco aqui, ó, em cima desse pontinho, faço uma abertura que seja do tamanho do raio, tá bom? E aí, você vai segurar, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Você vai ter que segurar... Só um minutinho. Aí, pessoal, eu pausei um pouquinho só pra mostrar pra vocês o compasso inteiro, que ele não tava aparecendo todo. Então, olha só, a gente põe a ponta seca aqui nesse pontinho, que é o ponto C, que é o centro da circunferência, e faz essa abertura aqui, ó, do tamanho do raio. E aí, você tem que segurar aqui em cima, ó, do compasso. Você não pode segurar assim, nem assim, por quê? Porque se você segurar assim ou assim, você pode fechar ou abrir demais a perna dele, tá bom? E aí, você vai ter uma circunferência meio ovalada ou vai desencontrar a pontinha, tá bom? Então, você tem que segurar aqui em cima à medida que você já fez a abertura que você precisava. E aí, você vai segurando aqui em cima, traçar a circunferência, desenhar a circunferência, tá bom? Então, olha só, a circunferência depois de pronto. Não dá pra ver muito bem, porque o grafite deixa o desenho meio claro, mas dá pra perceber, né, que a gente desenha uma circunferência. Outra forma de fazer é, ao invés de você traçar o raio aqui com a régua, como a gente fez, você pode pegar o compasso e vir direto na régua. E aí, você coloca a ponta seca no 0 e o grafite no 4, tá bom? Então, você vem aqui, por exemplo, 3 centímetros, 2 centímetros, você vem em média aqui e já traça com essa medida, tá bom? Vou fazer aqui uma circunferência de raio 2, tá vendo? De 0 até 2. Vou marcar aqui um outro centro. Eu vou chamar esse outro centro de B, não precisa ser C porque é centro, tá? Pode ser qualquer outra letra, que é um ponto. E aí, eu vou segurar aqui em cima. Opa, deixa eu escorregar. Vou segurar aqui em cima e vou desenhar minha circunferência de raio 2, tá bom? Tá aqui minha circunferência. Se você medir com a régua, tá vendo? Dá pra perceber que o raio dela é igual a 2 centímetros. E aí, pessoal, se for pra gente desenhar um círculo, além de fazer o contorno, né, da circunferência, né, abrir o compasso e fazer o contorno, a gente tem que preencher, tá? Então, ou você pinta, ou você faz de uma cor diferente, igual eu fiz aqui. Eu fiz no papel verde, recortei e colei aqui, tá? Ou você faz o desenho e pinta. Então, aqui a gente tem um círculo, que é o contorno mais a parte preenchida, tá ok?